Você acredita que os sonhos são apenas fruto do acaso ou ecos confusos da nossa mente? E se eu te dissesse que, enquanto você dorme, Deus pode estar enviando mensagens poderosas que podem transformar sua vida para sempre? Pois é, você leu certo. Enquanto muitos ignoram o significado dos seus sonhos, perdendo insights valiosos, as Escrituras estão repletas de histórias que mostram exatamente o oposto. Jacó, José, Samuel, Daniel, todos eles tiveram encontros sobrenaturais enquanto dormiam. E se você estivesse deixando passar a sua própria chance de receber uma mensagem divina? Vivemos em um mundo que nos ensina a desacreditar no invisível e a confiar apenas na lógica. Mas os sonhos são um dos canais mais antigos e misteriosos pelos quais Deus fala com a humanidade. Não reconhecer isso pode ser como deixar de abrir uma carta pessoalmente escrita para você pelo Criador. E quer saber o melhor? Interpretar essas mensagens não é tão complicado quanto parece. A revelação pode estar a um passo de você, basta aprender a escutar. Imagine acordar amanhã com a clareza que você tanto buscava, com a certeza de qual decisão tomar ou com a confirmação de que está no caminho certo. Pode parecer utopia, mas foi assim para muitos dos grandes líderes da Bíblia. Salomão recebeu sabedoria em sonho. José foi orientado a salvar sua família, e até Pedro, com sua libertação milagrosa, provou que a intercessão e a revelação divina estão vivas. Então, a questão é: você vai continuar ignorando seus sonhos ou vai aprender a decifrá-los? Não se trata de algo místico ou aleatório. É sobre alinhar-se com um propósito maior e encontrar orientação mesmo nos momentos mais confusos. E sabe o que é ainda mais surpreendente? A maioria das pessoas passa a vida inteira sem jamais descobrir que Deus estava tentando falar com elas enquanto dormiam. Mas você está aqui e agora tem a chance de descobrir o que esses sonhos querem dizer para você. Então, prepare-se para mergulhar em um mundo de símbolos, revelações e mensagens que podem mudar completamente o rumo da sua jornada. Não ignore o que seu coração já sente. Você não está aqui por acaso. A partir de agora, vamos explorar os 7 sonhos mais reveladores que podem estar aguardando por você enquanto dorme. Os sonhos são um terreno fértil, onde o divino encontra o humano, oferecendo mensagens que nem sempre percebemos à primeira vista. Durante o sono, a mente adormece, mas o espírito desperta para captar sinais que podem transformar vidas. Lembre-se de José, que, ao interpretar os sonhos do faraó, não só previu 7 anos de fartura e 7 de escassez, mas também salvou uma nação inteira da fome. Os sonhos, quando decifrados corretamente, podem ser respostas de Deus para questões que ainda nem imaginamos. Às vezes, essas visões noturnas vêm carregadas de símbolos que parecem um enigma esperando por solução. Daniel sonhou com animais fantásticos que representavam reinos futuros, e embora não compreendesse de imediato, ele buscou orientação e discernimento até encontrar a resposta. Da mesma forma, os sonhos nos chamam a investigar mais a fundo, prestando atenção aos detalhes que podem ser chaves para decisões importantes. Quem nunca acordou com aquela sensação de que o sonho foi mais real do que deveria? Jacó teve essa experiência quando viu uma escada que conectava o céu e a terra, com anjos subindo e descendo por ela. Aquela visão era mais que um sonho, era uma promessa de que Deus estava com ele. Talvez os seus sonhos também estejam tentando dizer algo, uma confirmação, um alerta ou até mesmo uma orientação clara. É comum que os sonhos tragam revelações a quem busca respostas. Samuel ouviu a voz de Deus, chamando-o várias vezes durante a noite, até que, por orientação de Eli, respondeu: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Os sonhos exigem essa abertura espiritual, esse momento de parada para escutar e compreender. Não subestime o poder de um sonho repetido.
pode ser a maneira de Deus reafirmar uma mensagem para você. Por isso, o próximo passo é compreender que as mensagens podem vir acompanhadas de figuras celestiais. Os anjos, como veremos a seguir, não apenas aparecem em histórias antigas, mas continuam atuando como mensageiros e guias, revelando que não estamos sozinhos nesta jornada. Os anjos são figuras celestiais que aparecem como mensageiros e protetores, carregando instruções divinas e revelando o amor e cuidado de Deus. Na Bíblia, eles surgem nos momentos mais cruciais, como no sonho de José, marido de Maria, que recebeu em sonho a orientação de fugir para o Egito e proteger o menino Jesus da fúria de Herodes. Essas aparições mostram que, mesmo nos tempos mais difíceis, Deus envia ajuda por meio desses seres espirituais para nos guiar e proteger. Em várias histórias, os anjos não apenas entregam mensagens, mas também confortam e trazem esperança. Jacó, em sua fuga, teve um sonho com anjos subindo e descendo uma escada que ligava o céu à terra, lembrando-o de que não estava sozinho. Essas visões, além de oferecer consolo, mostram que Deus está sempre presente, mesmo quando nos sentimos perdidos ou vulneráveis. Os anjos nos lembram que estamos sendo cuidados e que nossa jornada tem propósito. Às vezes, os anjos trazem instruções específicas, como fizeram com José, ao instruí-lo sobre os próximos passos para proteger sua família. Eles não aparecem apenas para consolar, mas para alertar e orientar. Cada sonho envolvendo anjos traz uma direção clara para quem está atento, demonstrando que Deus quer que sigamos seu plano. Por isso, quando você sonhar com algo que envolva um mensageiro ou guia, vale a pena prestar atenção nos detalhes. O impacto dessas visitas celestiais é profundo. E a Bíblia está repleta de exemplos. Ananias recebeu em visão uma missão aparentemente perigosa: encontrar Saulo e ajudá-lo a cumprir seu chamado. Sem hesitar, ele obedeceu, e como resultado, Saulo tornou-se Paulo, um dos maiores pregadores do cristianismo. Esse tipo de sonho nos desafia a agir com fé, mesmo quando a tarefa parece difícil ou arriscada. E assim, os anjos revelam não apenas mensagens, mas também o plano divino para nossas vidas. No entanto, eles não são as únicas formas pelas quais Deus se comunica conosco. Em muitos casos, uma voz no sonho pode ser a maneira mais direta de receber uma revelação divina, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora, como as vozes em sonhos podem transformar destinos. Ouvir uma voz em sonhos é uma experiência transformadora, pois revela a comunicação direta entre o divino e o humano. Imagine como Samuel se sentiu ao ser chamado repetidamente durante a noite, sem saber de imediato que era Deus quem falava com ele. Foi apenas depois da orientação de Eli que ele respondeu: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Assim, ele iniciou seu ministério profético. Esse tipo de sonho ensina que precisamos estar dispostos a ouvir e agir, pois a voz de Deus pode se manifestar em momentos inesperados. As vozes que ouvimos em sonhos muitas vezes trazem orientação para decisões importantes. Salomão é um exemplo claro. Após oferecer sacrifícios em Gibeão, Deus falou com ele em um sonho, permitindo que pedisse qualquer coisa. Ao invés de riquezas, ele pediu sabedoria para governar com justiça. E essa escolha não apenas mudou sua vida, mas marcou a história de Israel. Esse sonho nos ensina que a sabedoria divina é mais valiosa do que qualquer tesouro terreno. Quando estamos em dúvida, uma voz em sonho pode nos trazer a clareza necessária. José, marido de Maria, ouviu a voz de um anjo em seu sonho, instruindo-o a acolher Maria, mesmo diante de circunstâncias incomuns. A obediência àquela instrução foi essencial para que os planos de Deus se cumprissem. Essas histórias nos mostram que, muitas vezes, a resposta que buscamos já foi dada, mas precisamos ouvir com fé
e agir conforme a orientação recebida. Além de trazer direção, a voz em um sonho pode ser um chamado à ação. No Novo Testamento encontramos o exemplo de Pedro, que foi libertado da prisão por um anjo após uma visão. A voz divina orienta, consola e direciona para que sigamos o caminho certo. Assim como Pedro ouviu e seguiu, também somos chamados a ouvir essa voz nos momentos de dificuldade e agir com confiança na vontade de Deus. Compreender essas vozes em sonhos exige discernimento, porque cada mensagem pode ter um significado profundo. E, falando em discernir sinais, há sonhos que envolvem animais, carregando simbolismos importantes. Vamos explorar como Deus utiliza essas figuras no próximo tópico. Os sonhos com animais são carregados de simbolismos e revelam aspectos profundos da nossa vida espiritual. Deus utiliza esses sonhos para transmitir mensagens, nos guiando por meio de figuras que representam características ou situações que estamos enfrentando. Daniel, por exemplo, sonhou com animais que simbolizavam reinos poderosos, antecipando eventos históricos. Esse tipo de sonho nos mostra que devemos buscar discernimento para compreender o que cada figura representa e como se aplica à nossa jornada. Algumas vezes, os animais nos sonhos trazem alertas claros. O faraó do Egito teve 2 sonhos inquietantes: 7 vacas gordas e 7 vacas magras, seguidas por espigas cheias e outras queimadas. Esses símbolos anunciavam um ciclo de fartura e escassez. Foi graças à interpretação de José que o Egito conseguiu se preparar para tempos difíceis. Esses sonhos nos ensinam a estar atentos aos sinais que indicam preparação e planejamento para o futuro. Há também animais que carregam significados mais complexos, como as serpentes. Embora frequentemente associadas à tentação e ao engano, como na história do Éden, Jesus também ensinou aos discípulos a serem astutos como as serpentes, indicando a necessidade de sabedoria. Interpretar esses sonhos exige cuidado, pois o contexto é essencial para discernir se a mensagem é de alerta ou de instrução. Há também animais que carregam significados mais complexos, como as serpentes. Embora frequentemente associadas à tentação e ao engano, como na história do Éden, Jesus também ensinou aos discípulos a serem astutos como as serpentes, indicando a necessidade de sabedoria. Interpretar esses sonhos exige cuidado, pois o contexto é essencial para discernir se a mensagem é de alerta ou de instrução. Os sonhos com animais revelam que Deus usa diversos meios para se comunicar conosco, conectando mensagens espirituais à nossa realidade cotidiana. E assim, esses símbolos nos preparam para compreender melhor as promessas divinas. Agora, que tal falarmos de um sinal que traz esperança e renovação, o arco-íris? Sonhar com um arco-íris é como receber uma mensagem direta de esperança e renovação. Na Bíblia, o arco-íris aparece como um símbolo da aliança de Deus com Noé após o dilúvio. Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra por meio das águas, e o arco-íris foi colocado como um lembrete dessa promessa eterna. Gênesis 9, 12 a 17. Esse sonho traz um convite para refletir sobre as alianças que temos em nossa vida e renovar nossa confiança nas promessas divinas, mesmo em meio às tempestades. O arco-íris não representa apenas um fim para momentos difíceis, mas também a celebração da diversidade e da harmonia. Em sonhos, ele pode indicar que estamos entrando em uma fase de paz e equilíbrio. A visão do profeta Ezequiel descreve um arco-íris ao redor da glória de Deus, sugerindo que, mesmo na majestade divina, há espaço para beleza e reconciliação. Ezequiel 1:28. É um lembrete de que sempre há luz por trás das nuvens mais escuras. Outro exemplo poderoso do arco-íris, como símbolo de esperança, aparece no Apocalipse,
João, em sua visão, viu um arco-íris ao redor do trono de Deus, Apocalipse 4:3, reforçando a mensagem de que as promessas do Senhor são eternas e imutáveis. Esse tipo de sonho nos convida a não perder a fé, mesmo diante dos desafios, pois a fidelidade de Deus permanece. Assim como o arco-íris surge após a chuva, nossas vitórias chegam depois das lutas. Sonhar com um arco-íris também pode ser um chamado para renovar nosso compromisso espiritual. Quando Noé viu o arco-íris, ele compreendeu que precisava seguir em aliança com Deus e viver segundo sua vontade. Talvez, ao sonhar com um arco-íris, você esteja recebendo um sinal para alinhar-se novamente aos propósitos divinos, buscando viver de acordo com os valores de fé e amor. Assim, o arco-íris nos lembra que a vida é feita de ciclos. Após a tempestade vem a bonança. Porém, não estamos sozinhos nesses ciclos. Ao longo dessa jornada, podemos contar com mentores e pregadores que Deus coloca em nosso caminho para nos guiar. Os sonhos que envolvem mentores e pregadores são como convites para crescimento e transformação espiritual. Na Bíblia, José, filho de Jacó, teve visões que antecipavam seu papel de liderança, mesmo quando parecia improvável. Seus irmãos não compreenderam seus sonhos de feixes que se inclinavam diante do dele, mas ele se manteve firme. Anos depois, José se tornou governador do Egito, salvando sua família e o povo durante tempos de fome. Sonhos com mentores nos chamam a reconhecer quem pode nos guiar, mesmo em meio a dificuldades. Assim como Ananias foi chamado para ajudar Saulo em uma visão, Deus pode nos enviar mentores por meio de sonhos. Ananias teve medo, pois sabia da reputação de perseguidor de Saulo. No entanto, ele obedeceu à voz de Deus, e graças a essa obediência, Saulo se tornou Paulo, um dos maiores pregadores do cristianismo. Esses sonhos nos mostram que Deus coloca pessoas-chave em nosso caminho para nos orientar e encorajar, mesmo que a missão pareça difícil no início. Além de direcionar, os mentores em sonhos podem nos corrigir e nos desafiar a melhorar. Gideão, por exemplo, teve uma visitação do anjo do Senhor, que o chamou de homem valente, quando ele mesmo não se via assim. Esse encontro despertou nele a coragem necessária para liderar Israel contra os midianitas. Da mesma forma, sonhos com mentores são lembretes de que podemos ser mais do que imaginamos, desde que tenhamos coragem e orientação certa. Essas figuras nos sonhos também nos lembram que estamos em uma jornada coletiva, onde a orientação espiritual é essencial. Os 12 apóstolos seguiram os ensinamentos de Jesus, aprendendo a liderar e a pregar o Evangelho. Talvez, ao sonhar com mentores, você esteja sendo chamado a buscar uma comunidade de fé ou a aprender com alguém experiente. Pode ser hora de se conectar com uma igreja ou participar de estudos bíblicos para crescer espiritualmente. Os mentores são aqueles que Deus usa para nos preparar para desafios e vitórias. No entanto, a jornada espiritual não é feita apenas de aprendizado e crescimento pessoal. Em muitos casos, Deus nos chama a interceder pelos outros e é sobre essa poderosa prática que falaremos a seguir. A intercessão em sonhos é uma prática poderosa que revela o quanto Deus nos convida a participar dos seus planos, orando pelos outros. Jó é um exemplo clássico. Mesmo após perder tudo e ser criticado pelos amigos, ele orou por eles, e sua intercessão foi o ponto de virada para sua própria restauração. Deus não apenas ouviu sua oração, mas lhe devolveu o dobro de tudo o que havia perdido. Jó 42:10. Sonhar que estamos intercedendo por alguém pode ser um sinal claro de que nossa oração tem poder para mudar situações. Os sonhos com intercessão também mostram como Deus trabalha nos bastidores. No livro de Atos, Pedro estava preso e a igreja orava fervorosamente por ele. Enquanto todos dormiam, um anjo apareceu, libertando-o milagrosamente da prisão.
Atos 12, 5 a 11. Esse tipo de sonho nos ensina que, mesmo quando não vemos resultados imediatos, nossas orações estão sendo ouvidas. Pode ser um chamado para sermos persistentes na intercessão, confiando que Deus agirá no tempo certo. A prática da intercessão é um ato de amor e entrega. Paulo frequentemente escrevia às igrejas dizendo que orava por elas, pedindo que fossem cheias de sabedoria e discernimento espiritual. A oração pelos outros nos conecta a uma dimensão espiritual mais profunda, e sonhos que envolvem intercessão nos convidam a participar dessa prática com mais intenção. Você pode começar fazendo uma lista de pessoas pelas quais deseja interceder e orando por elas todos os dias. Sonhar com oração também pode revelar uma batalha espiritual que ocorre além do que vemos. Daniel orou e jejuou por 3 semanas para compreender uma visão. E o anjo que veio trazer a resposta lhe explicou que houve uma luta espiritual nos céus durante esse tempo. Daniel 10, 10 e 12 a 14. Esse tipo de sonho nos lembra que a oração não é apenas palavras, mas uma arma poderosa que move o reino espiritual. Assim, interceder por outros é uma forma de participar da obra de Deus e ser instrumento de sua paz e esperança. Mas não termina aqui. Quando mergulhamos nesse mundo espiritual, somos convidados a nos tornar mais do que simples intercessores. Deus nos chama a ser agentes de transformação, líderes e luzes para os outros. E é justamente aí que encontramos o verdadeiro propósito da liderança espiritual e do amor ativo em nossas vidas. Agora que você sabe como os sonhos podem ser um canal poderoso de mensagens divinas, a grande pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar ignorando as visões que chegam à noite ou vai buscar entender o que Deus está tentando lhe dizer? Assim como José, Daniel e Salomão, você pode estar a um sonho de distância da resposta que tanto procura. Talvez seja a hora de anotar seus sonhos, orar por discernimento e agir com confiança. Pense nas oportunidades que você já pode ter deixado escapar. Aquela mensagem, aquele sinal que apareceu enquanto você dormia. E se você tivesse entendido, o que teria mudado? A transformação pode começar hoje. Pergunte-se: quais são as mensagens que Deus tem para mim neste momento? O que Ele quer que eu faça? É tempo de despertar espiritualmente e abrir seus ouvidos para o que o céu tem a revelar. Por isso, feche os olhos agora e faça essa oração comigo. Senhor, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e disposto a escutar a Tua voz. Se há mensagens que tenho ignorado, se há sinais que ainda não compreendi, revela-me, Pai. Usa meus sonhos para falar comigo e conduzir-me no Teu propósito. Dá-me sabedoria, como deste a Salomão, para tomar decisões certas. Envia anjos para me guiar e proteger, como fizeste com José, e que o Teu Espírito Santo me dê discernimento para entender cada símbolo e revelação. Eu Te entrego minha vida e meus pensamentos, pedindo que me orientes, me fortaleças e me transformes, em nome de Jesus. Amém. Agora é a sua vez. Aplique tudo o que aprendeu, anote seus sonhos, ore por discernimento e veja como Deus pode se revelar de formas que você nunca imaginou. E não se esqueça, o conhecimento que você adquiriu aqui é apenas o começo. Se você quer continuar crescendo espiritualmente e aprendendo mais sobre como Deus fala conosco, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você não perderá nenhuma nova mensagem e estará sempre um passo à frente na sua jornada espiritual.